Bom, meus queridos, nessa manhã nós temos uma palavra muito importante, muito séria, para que possamos estar falando aqui. Eu vou ler aqui essa palavra que está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 19, que diz assim: Mantenha-se firme na fé e conserve sempre a consciência limpa, fazendo aquilo que você sabe que está certo. Porque alguns desobedeceram à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado, e por isso perderam a fé em Cristo. Himeneu e Alexandre são dois exemplos disso. Tive que entregá-los a Satanás para serem castigados, para aprenderem a não blasfemar mais. Bom, lendo isso, eu vou dizer que esse assunto é um assunto extremamente sério. Bom, a palavra que nós lemos no livro de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo está dizendo que o propósito ou o fim do mandamento é ter um coração puro, é ter uma boa consciência e é ter uma fé não fingida. Observe que algumas pessoas, elas com certeza têm a sua fé em Deus, só que essa palavra, quando ela caminha no capítulo 1, ela ensina uma verdade que parece que às vezes não nos damos por conta. Porque à sombra de tudo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, isso é verdadeiro. Mas há um caminho de morte. Tem o caminho de morte física, que podemos fazer coisas que podem, de uma forma irresponsável, nos conduzir à morte. E o Senhor colocou na nossa vida o medo de algumas coisas. Viver com medo é ruim, mas alguns medos são bons. E não quero ser mal interpretado naquilo que estou dizendo, mas, por exemplo, eu não vou andar com o meu carro a 180 por hora, porque vem um certo medo. Claro, porque isso pode me matar, qualquer erro pode me matar nessa situação. E o temor do Senhor, falando agora na questão espiritual, não o medo, ele é uma proteção que também nos leva a não fazermos coisas que possam ferir a nossa consciência. Existem várias traduções bíblicas. Eu normalmente leio na Revista e Corrigida, tem a Revista Atualizada, tem a NVI, que é a Nova Versão Internacional, tem a nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH, e a palavra que eu li na Bíblia Viva, que ela é uma Bíblia que explica um pouquinho mais, seria como ser parafraseada a leitura, ela faz uma leitura meio explicada. Então, de uma forma mais clara, que se você for ler na Revista e Corrigida, ou Atualizada, ou numa outra, ela vai estar um pouquinho mais enxuta. Essa que eu li está mais explicada. E a explicação é essa. Meus queridos, assim como aquilo que nos alimenta pode nos dar saúde ou pode nos produzir doença, aquilo que nós caminhamos na vida espiritual, no sentido da nossa consciência, os nossos pensamentos, a Bíblia diz, eles nos defendem ou eles nos acusam. Bom, quando eles nos acusam, nós pedimos perdão a Deus. E o Senhor, na sua fidelidade, como Ele disse, Ele nos perdoa desses pecados. Mas há um perigo, porque isso pode virar um ciclo. Então eu peco, eu peço perdão, e o Senhor me perdoa. Amém? E Ele vai perdoar. E vai perdoar porque está escrito na palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, quando deliberadamente fizemos coisas erradas, a nossa fé, ela vai sendo destruída em Cristo. Bom, Cristo é a palavra. Nós vamos cada vez menos dando valor àquilo que está escrito na palavra.
Ainda que possamos andar com Deus, se a consciência for ferida, no futuro não vamos andar com Deus. Então aqui há um problema sério. Quando nós vivíamos no mundo, nós fazíamos as coisas que a nossa consciência já mostrava que era errada, mas nós fazíamos porque a nossa consciência estava morta ou endurecida. Então, uma vez vindo para Cristo, a nossa consciência, ela é tocada, limpa, e passamos a ter discernimento e passamos então a andar naquele caminho da luz. Meus queridos, é impossível que qualquer um de nós não peque. E a marca do pecado que tínhamos antes, ela certamente, o pecado vai estar em nós, mas não com a mesma marca. Porque antes nós fazíamos as coisas sem temor de Deus e fazíamos, ainda que soubéssemos que estava errado, e fazíamos de qualquer jeito. Hoje, em Cristo, a marca do pecado, ela não vai estar mais como era antigamente, mas o pecado ainda vai estar presente, mas ele vai estar presente dentro da involuntariedade. Ou seja, eu vou pecar porque eu sou pecador, mas eu não vou mais pecar como o pecador peca. O pecador peca deliberadamente. Então, quando nós, em Cristo, tendo luz, começamos a caminhar num caminho deliberado de fazer, eu sei que não é para mentir, mas eu minto e faço isso planejadamente. Bom, eu posso pedir perdão disso e o Senhor vai me perdoar. Mas quando eu começo a caminhar num terreno do deliberado, sabendo que é errado, ainda que eu peça perdão depois, a palavra de Deus, aqui tem uma revelação, ela nos ensina que nós entramos num caminho deliberado. Se o caminho é deliberado, é um caminho de morte. Porque se a consciência não for bem mantida, limpa, e ela só pode ser mantida limpa quando nós estamos voltados para Deus, porque o sangue de Jesus realmente nos limpa de todo o pecado. Porque observe o seguinte, enquanto há coisas deliberadas, ainda que eu peça perdão, eu fico ainda com um certo ranço, porque sei que não estou andando no caminho correto. Meus queridos, ainda que eu possa pedir perdão e me sentir bem, a revelação que há nessa fala do Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo diz o seguinte: quem fere a sua consciência, ao longo do tempo vai morrer na fé, vai perder a fé. Sim, porque também perde o temor, porque o seu coração condenado, certamente, ainda que pouquinho a pouquinho, começa a afastar de Deus. E eu não vou mais conseguir andar naquilo que eu andava antes. Por quê? Porque a consciência está manchada. Então observe que há necessidade não mais de um confessar, mas de ter um verdadeiro e profundo arrependimento. Nós podemos nos arrepender e o Senhor é fiel para nos perdoar. O Senhor pode lavar a nossa consciência e nos purificar do pecado. E muitas vezes, meus queridos, vamos falar uma verdade aqui. Se nós não lemos a Escritura, se não meditamos nela, nós não conseguimos ser limpos. Para aquele que está andando e começando a andar num caminho deliberado, que é de erro, a pessoa precisa ler e meditar na Escritura, porque ela é a água que lava, ela é o pão que alimenta. Então não é mais uma questão de se eu gosto ou não gosto de ler a Bíblia. Eu tenho que ler, eu preciso meditar, porque senão há uma sentença de morte, há um perigo espiritual, há uma destruição que não é iminente. Deixa eu falar uma coisa. Olha só,
Nós fizemos um curso na igreja chamado Habitudes, e uma das lições dele ensinava que o naufrágio, né, um naufrágio de um navio, né, falando naufrágio, eu me esqueci o nome do navio agora, aquele que tem o filme, você sabe qual é, eu me esqueci o nome, faltou o nome agora, que ele, aquele transatlântico que ia atravessar ali, saindo dos Estados Unidos para a Europa, e ele então, ele tem um momento que ele pecha num iceberg, e não veio o nome ainda, e quando ele pecha num iceberg, parece que abriu um grande rombo e começou a entrar um monte de água para dentro. Bom, eles mergulharam alguns anos atrás e foram até o casco e observaram que no navio não foi aberto rombos, mas foi aberto, que eu me lembre, naquilo que está nesse livro, 6 rasgos. Eles não eram buracos, eram rasgos. E ali naquela lição fala que às vezes coisas pequenas começam a adentrar a água, que pode ser aqui sujeiras para dentro. E muitas vezes, quem sabe, temos receio das coisas grandes, mas são as coisas pequenas, porque as coisas grandes começam pequenas, que acabam destruindo, quem sabe, contaminando a nossa fé. Meus queridos, na verdade falando, a fé não, a consciência e destruindo a nossa fé. Bom, vamos convir, pensando num barco, como diz aqui, quem fere ou não mantém uma consciência limpa vai naufragar na fé. Muito dificilmente um caique, um barco, ele afunda da noite para o dia, né? Ou no momento. Ele até pode afundar, falei errado, olha só, ele até pode afundar de uma noite para o dia, no sentido de passar uma noite inteira até chegar o dia. Ele pode até afundar, sim, mas ele não afunda no momento, nessa expressão. A água começa a entrar e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, e quando vê, o barco afunda. Então, o naufrágio da fé foi muito expressamente colocado pelo apóstolo, através do Espírito de Deus, porque justamente assim não é da noite para o dia, no sentido de ser muito rápido, mas é algo que vai demorando, né? Quem sabe, conforme o tamanho do barco, ele afunda em 5 horas, 10 horas, mas no normal, um grande barco, ele afunda em alguns dias. Então, falando isso, olha o perigo espiritual, de termos a prática deliberada de alguns pecados, sem um verdadeiro arrependimento. Porque isso vai, com o tempo, poder nos levar a naufragar na fé. Ainda que eu sempre fique pedindo perdão. A involuntariedade me lva, o pecado em Cristo, a marca, se falar de marca, embora eu falei que não tinha marca, né? Mas a marca do cristão é pecar involuntariamente. Quando o cristão começa a pecar voluntariamente, ou seja, deliberadamente, ele fere a sua consciência. E ainda que peça perdão, iniciou-se na sua vida um caminho que busca lá no fim destruir a sua fé. Então, como é importante voltarmos para a luz, voltarmos para a Escritura, para que ela ilumine o nosso coração, de maneira que as trevas sejam dissipadas. E estando na luz de Cristo, possamos ter alegria nas coisas espirituais. E para que o temor de Deus, que muitas vezes sumiu do coração, possa voltar a aparecer. Porque Deus é justo e Ele certamente trará justiça. A Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Olha só. Nós semeamos, então, coisas que, ao longo dos dias, vão, com toda certeza, produzir uma colheita. A colheita do pecado deliberado que fere a consciência é o naufrágio da fé. Voltemos àquilo que é justo. Voltemos aos caminhos retos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos conceda arrependimento,
Que o Senhor nos conceda a graça de voltarmos a andar no caminho da luz, no temor do Senhor. Essa palavra é diferente, mas ela é importante. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.